Tem a parte tática, tem a parte técnica, né? Tem esse cuidado extracampo, mas tem muito do lado da cabeça do jogador. A forma como vocês assimilam as ideias do treinador. Por que eu estou falando isso? Primeiro, pelo que o Castan acabou de dizer em relação ao Luxemburgo, trazer essa confiança, esse resgate do tamanho do Vasco. O Vasco é muito grande para estar caindo e voltando todo ano, brigando por zona de rebaixamento. Cara, tem uma história muito bacana por trás. Na hora que o Vanderlei coloca isso na cabeça dos atletas, tem aquele algo a mais que, de repente, vale um resultado. E o que me chama muito a atenção no Santos é como o Santos não administra resultado. E eu acho que isso é um bem absurdo que o Sampaoli traz para o futebol brasileiro. Ontem vocês fizeram 1-0 no jogo contra o Avaí e na saída de bola já saíram 4 buscando lá na frente. Então não tem aquela coisa de que a gente está acostumado muitas vezes aqui no Brasil de fazer 1-0 e todo mundo bota a bunda lá atrás e joga pelo contra-ataque, fechadinho e vamos administrar 1-0. O Sampaoli pensa o futebol de uma maneira diferente. Eu acho que com um pouquinho mais de tempo, com um pouquinho mais entendendo a cultura do futebol brasileiro, o Jesus também pensa o futebol dessa maneira no Flamengo. São caras que querem esse protagonismo e jogam numa intensidade muito mais parecida com o que se joga na Europa do que com o que a gente está acostumado a ver aqui no Brasil. Luiz, a gente está falando aqui do aspecto tático, político do Vasco, né, que atrapalha muito, e o Castan aqui falando pra gente. Já no Santos também tem essa questão política e muitas vezes o Sampaoli expõe isso em entrevistas, né? Em entrevistas coletivas. Queria saber do Everson se quando ele dá essas entrevistas coletivas expondo alguns problemas que o Santos tem, problemas de renovação, problemas de contratação que ele já pediu e não dão para ele. Problema de salário. E até problema dos goleiros, quando ele teve o problema com o Vanderlei, com a tua chegada. Como é que ele é depois dessas entrevistas, né, no treinamento? Para ele não aconteceu nada, aquilo é parte mesmo do trabalho dele? Ou ele chega meio cabisbaixo, ele chega meio... A defesa que o Everson fez, ó. Espetacular. Olha. Essa foi fácil. Então, Roger... Para ele, né? A gente trabalha, às vezes fica um pouco fácil, mas não é tão simples assim. Então, Roger, o professor Sampaoli, até quando ele expõe esses problemas, até para vocês, para a imprensa, no outro dia ele volta com a mesma metodologia, com o mesmo trabalho, com a mesma cobrança. Ele não deixa aquilo atrapalhar o nosso ambiente dia a dia. Ou pode até ser uma estratégia dele. Sim, eu creio, pode ser até uma estratégia dele, que ele expõe mesmo para vocês. Já trabalhei em clubes, eu acho que o Castan também já trabalhou em clubes que tem problemas de pagamento, que já teve problemas de pagamento e o clube jura que não. Não, no Santos não. Quando teve problema, o presidente assumiu os problemas que teve. Depois de uma semana, os nossos direitos de imagem estavam todos pagos. Então, eu acho que é mais uma coisa que o Sampaoli usa de estratégia dele também para não poder chegar na gente, para já expor, para já ficar tranquilo. E ele se resolve com o presidente, nosso presidente Pérez. E o dia a dia de trabalho nosso é sempre o mesmo. Sobre o Sampaoli, acho que ele deu sorte também, a boa escolha do Santos, que o DNA do Santos combina com o estilo do Sampaoli trabalhar. Perfeito. E outra coisa, o Sampaoli não tem grande pressão por resultado, de ser campeão brasileiro, de ir bem não tem Libertadores. É diferente você trabalhar implantar um sistema como ele no Santos do que se fosse no São Paulo, fosse no Palmeiras, se fosse no Flamengo. Acho que é uma combinação aí do estilo dele com o ambiente do Santos. As pretensões do Santos são diferentes. O Mano tem que ganhar o Campeonato Mineiro, tem que ganhar a Libertadores, tem que ganhar a Copa do Brasil, o tricampeonato. É diferente. Mas isso então, você está falando do Santos hoje, com o elenco que ele tem hoje, que ele não tem pressão. Porque, historicamente, o Santos é um clube que sempre vai ter uma pressão. Não, mas é diferente. O Santos é diferente de Corinthians, de Palmeiras, de São Paulo, por exemplo. A pressão é menor no Santos, na sua opinião? Sempre foi menor na pressão no Santos? Sempre foi, sempre foi. O Santos tem a menor torcida de São Paulo, tem uma pressão interna ali na cidade de Santos. Mas o Santos, por isso mesmo, teve uma vocação de sempre jogar bem. Dura quando está em crise na Vila Belmiro. O Muricy sabe. Mas a crise não é tão assim como em outros clubes, não. Você está concordando com o Marco, Muricy? Você que treinou o Santos? Eu fiquei 2 anos no Santos. Apesar que ganhei campeonatos lá. Ganhei 2 Paulistas, uma Libertadores e uma Recopa. Mas, assim, nos grandes momentos ruins nossos, não tinha tanta pressão assim, não, lá. Porque é um time de uma cidade pequena. É um time grande de uma cidade pequena. Não pequena, mas uma cidade muito menor do que São Paulo e Rio. Belo Horizonte, por exemplo, e talvez isso... Mas tanto o Bordão tem razão que o Santos foi desclassificado, por exemplo, pelo River do Uruguai. Na Sul-Americana. Time fraco. Não aconteceu nada. Não aconteceu nada.
Se isso acontece em outro clube, é uma confusão danada. Então o Bodão tem razão. O Santos é um pouco mais tranquilo. Agora, o que chama a atenção para mim do Sampaoli... Nada tira o mérito dele. Nada. O mérito Ao contrário, só ajuda. Como rapidamente ele conseguiu passar uma ideia. Muito rapidamente. Isso aí. 2, 3 meses de trabalho, ele já passou uma ideia de jogo muito rápido para os jogadores. E às vezes a gente está acostumado com aquele discurso: eu preciso de tempo para trabalhar, para passar a minha ideia. Não, e ele queria jogadores que não foram contratados. E a ideia está lá. De qualquer maneira, a ideia está lá. Jogava com um time titular, jogava com um time reserva, com as diferenças que tem de qualidade de jogador, mas a ideia de jogo estava muito clara lá. Isso chama atenção. Com uma série de dificuldades, né? Porque, querendo ou não, ele fala outro idioma. Os assistentes falam outro idioma. Ele não conhecia o futebol brasileiro, a não ser pela televisão. Pela televisão e pelas informações, é um outro olhar. Pouco investimento, né, Nori? Pouco investimento. Só para lembrar, pergunta legal, Bodão, só para lembrar a tese, outros treinadores também fizeram revolução no Santos. O próprio Leão, que nunca trabalhou muito com molecada e tal, teve um momento que ele foi obrigado a trabalhar com molecada. Não tinha revelou jogador, Robinho, revelou Diego, um time novo, sensacional, campeão brasileiro. Quer dizer, o Santos propicia isso. É da história do Santos. Uma pergunta legal para o Everson em relação a isso, porque o Nori citou como o Sampaoli implementou o sistema de trabalho dele, com rapidez. Mas como eles administram também algumas derrotas duras, porque o Santos foi goleado pelo Ituano, pelo Palmeiras no Campeonato Brasileiro e saiu para o River do Uruguai. E dão resposta no jogo seguinte, fazendo grandes jogos, mantendo o seu sistema de jogo. Como é que é uma semana depois de uma reviravolta dessa, né? Ou de uma goleada sofrida, ou de uma eliminação? Como é que vocês tratam isso lá dentro? Porque no jogo seguinte parece que está tudo legal. Sim, então, Roger, como todos vocês já conhecem, ele tem esse método de trabalho dele, de sempre manter a posse de bola, de sempre procurar sair jogando. E ele sempre fala para nós, em pré-eleição jogo, se errar a primeira bola, acontecer alguma coisa, tenta a segunda. Tenta a terceira, continua aqui. Eu não quero que vocês mudem esse jeito de jogar. É o jeito que eu gosto de jogar. É o jeito que vocês estão jogando bem, vocês estão se sentindo bem. Então vamos continuar jogando. Tivemos a derrota do Ituano, ele teve uma conversa com a gente. Depois tivemos a do Palmeiras, teve conversa, mostrou os erros, mostrando onde a gente pode acertar. Além dos trabalhos de campo, ele tem muito trabalho de vídeo. Quase toda semana a gente fica na sala de vídeo, 2 ou 3 vezes na semana, por cerca de meia hora, vendo vídeo do que a gente errou, do que a gente acertou, do que ele quer implementar a mais no seu trabalho. Porque tem esse negócio de diálogo, a gente entende bastante o que eles falam com a gente. Por mais que seja diferente, o castelhano ali, o espanhol é um pouco próximo. A comunicação funciona normalmente ou vocês têm alguma dificuldade de compreensão em algum momento? Não, a comunicação ela funciona 90% tranquilamente. De vez em quando eles falam um pouco mais rápido, um pouco mais nervoso, a gente para, olha... a gente para, olha e daí ele vai, ele percebe, pausadamente ele explica e a gente consegue entender tranquilamente. Everson, vocês se representaram hoje, já treinaram? Já treinamos hoje. Vocês tiraram uma onda dele e falaram assim, professor, você tem que se controlar um pouco, você está suspenso, você não vai dirigir o time no final de semana. Então tem um respeito. De um treinador? Ele fez. O Diniz suspensão dele, ele foi o primeiro treinador, tomou o terceiro amarelo. 3 cartões amarelos. Mas é como eu falei, Caio, antes dos treinos ele brinca com a gente, pós-treino ele brinca, mas quando ele está ali no horário de trabalho, ele é totalmente profissional, ele se transforma, ele cobra muito, quando erra, pede para voltar, é um cara que ele cobra de todos, sem exceção do goleiro ao atacante, todas as funções, do goleiro de defender, de poder sair tocando no meia, dos volantes, de achar um passe, ele sempre cobra todas as funções dentro das características do jogador. Agora, perguntar